Amém. Boa noite. A essência da vida é ter encontrado Cristo, mas muito mais do que o Cristo histórico, o Redentor da nossa vida. Aquele que nos tirou das trevas, nos inseriu no seu reino e que está voltando dentro em breve para nos levar para a eternidade. Louvo a Deus pelo lindo dia que nos deu e creio que deu a você também. Cá estamos na presença do Senhor, sempre para exaltar a sua grande salvação. Também para recebê-la ou para confirmá-la em nossa vida. Estou aqui com a Bíblia aberta na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Vamos falar hoje sobre a salvação da condenação do pecado. Esse texto que vou ler de Paulo, eu vou ler hoje, amanhã e depois, apenas como um texto esclarecedor desses três temas, porque Paulo sintetiza bem nesse verso o que é salvação. Falando aqui de Cristo, falando do Pai, ele diz o qual nos livrou, verso 10 do capítulo 1, de segunda carta aos Coríntios. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Paulo fala aqui que o Senhor nos livrou, que Ele continua nos livrando e que Ele nos livrará. Esse é o texto da Bíblia que resume bem a salvação do Senhor Deus nos três momentos. O encontro com Deus, que nós chamamos de justificação. A vida cristã e o glorioso dia da volta do Senhor Jesus, chamamos de glorificação. A vida cristã nós chamamos de santificação. Amanhã e depois vamos falar de santificação e glorificação. Hoje, vamos falar da salvação no passado, para muitos, vários anos, para outros, um dia, quem sabe, se aconteceu de ontem para hoje. Quem sabe para alguns acontecerá hoje. Mas quando o cristão pensa em salvação, então ele pensa num encontro que ele teve com Deus. Assim, essa salvação da qual Ele nos livrou da morte eterna é uma experiência real do passado. Alguma coisa aconteceu entre o cristão e Deus. Houve sim uma mudança de rumo. Nós chamamos isso de conversão, é uma linguagem militar, onde há um comando para mudar de direção. Conversão à direita, à esquerda. Quem serviu o exército sabe disso. Meia volta é o comando do Senhor para o início da vida com Ele. Nós é uma conversão ao Senhor Jesus. Os caminhos do mundo ficam. Agora nós seguimos o caminho, que é o Senhor Jesus. Vocês sabem que o cristianismo, no começo, era chamado de o caminho, né? Era chamado de o caminho. O cristianismo e o Senhor Jesus era algo, uma coisa só. Então, essa experiência, vamos recordar, quem já tem essa vivência com o Senhor Jesus Cristo, vai se deliciar. Quem estava em dúvida vai definir. Quem estava distante vai voltar. Romanos
capítulo 8, verso 24, fala da experiência do passado. 8, 24, de São Paulo aos Romanos. Vocês sabem que eu estava há algum tempo aí lendo um teólogo, e ele fala uma coisa interessante de Paulo. Ele diz que Paulo, com justiça, até mais que os 4 evangelhos, poderia ser chamado de evangelista. Por exemplo, Evangelho de Paulo aos Romanos, Evangelho segundo Paulo aos Gálatas, aos Efésios. Grande apóstolo, sensibilidade maravilhosa. Alguns seres humanos alcançaram essa sintonia com Deus. O maestro Silmar conduziu aqui: pecador, teus pecados brancos, brancos se farão. Fanny Crosby, linda, obrigado por ter cantado esse hino. Essa também alcançou essa sensibilidade da graça. Que segurança sou de Jesus, remido foi por seu sangue. Fanny Crosby. E nós também podemos alcançar essa sensibilidade, porque nada mais nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, quando nós compreendemos isso. Porque na esperança, 8, 24 de Romanos, fomos salvos. Passado, uma referência de Paulo, ele está dizendo à igreja que estava em Roma e aos cristãos de todos os tempos, que cristão é aquele que pode dizer: fui salvo em Cristo Jesus. Houve um encontro entre eu e o meu Redentor. Houve uma mudança de rumo. Houve uma promoção. Um novo status em minha vida se inseriu. Fomos salvos. Pessoas assim podem dizer: eu era cego, agora eu vejo. Estava nas trevas, vim para a luz. Estava perdido, fui achado. Estava na desobediência, vim para a obediência. Estava sem rumo, tenho rumo definido. Reino do diabo, reino de Cristo. Isso é salvação. Cristão é esse que pode fazer esse contraste de vida, e cada um com a sua história. Hoje você vai para casa e antes de dormir o Espírito Santo vai dizer para você: faça o contraste de sua vida antes de dormir. Você vai ver a beleza que é isso. A tragédia do cristianismo é quando o cristão não sabe dizer: fui salvo em Cristo Jesus. Mas nós sabemos e nós podemos falar isso. Há uma linha de ouro que rege a doutrina da salvação. A soteriologia, como se fala em teologia. Por isso que quem nasce em Salvador é soterapolitano. Soterapolitano. Quantos soterapolitanos temos aqui? Levanta a mão com todo orgulho da boa terra. Olha aí. Soterapolitano. Soteriologia, a doutrina da salvação. Salvação, uma providência de Deus, uma dádiva de Deus, uma conquista de Deus, uma iniciativa de Deus. Vamos ver isso de forma muito clara e linda em Levíticos capítulo 17. Está fazendo uma análise daqueles sacrifícios que representavam a Jesus. Aqueles sacrifícios que apontavam para Jesus. O verso 11. Os grandes estudiosos da doutrina da salvação não deixam de passar por Levítico 17, 11. Eles não deixam de passar por ali. Olha aí o que diz. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação por vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida.
Deus está dizendo aqui, esse sacrifício que está sobre o altar é uma dádiva minha, eu sou o autor da vida. Quem dá o sacrifício, quem oferece o sacrifício sobre o altar, sou eu. O pai entregou o filho, aquele que o seu próprio filho não negou. Romanos 8. Jesus disse, eu dou a minha vida. Ninguém me pressiona, eu dou. Não foi pressão exterior, foi compulsão interior, movida por um amor imensurável. A oferta sobre o altar era uma dádiva de Deus. Salvação é isso. Salvação é iniciativa, providência, dádiva de Deus, oferenda de Deus. Aqui é que está o grande contraste entre o cristianismo e o paganismo. Sabe por quê? No paganismo, o pecador oferece o sacrifício para acalmar o seu Deus. No cristianismo, Deus ofereceu o sacrifício para acalmar o homem. No paganismo, Deus está irado. Precisa ser aplacado, acalmado. No cristianismo, o pecador está irado. E Deus, manso e humilde, se entrega como uma ovelha. Eu tenho dado sobre o altar a oferta. Sabe que quando a gente fica olhando para a doutrina da salvação, de fato, nós vemos que salvação podia ser resumida em ação e reação de Deus. A ação é do homem, de Deus, a reação é do homem. Contrário do paganismo diz, a ação é do homem, a reação é de Deus. Pois eu preciso dizer a você que esse princípio pagão, ele está regendo o comportamento do cristianismo contemporâneo. Toda postura religiosa que age para que Deus reaja é paganismo. Neutralização do evangelho. Assim, Deus nos livre de agir para que Deus reaja. Deus nunca vai reagir à ação do homem, nem por qualquer sacrifício, nem por qualquer obra meritória, nem por obediência da lei, nem por nada. Deus não reage à ação do homem. Se tratando de salvação, a ação foi dele, a reação é nossa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso é ação de Deus. E Ele deu o seu Filho unigênito, a ação divina, para que todo aquele que nele crê, reação do homem. Que zona de conforto, hein? O Senhor Deus nos coloca. Olha aí, então seria assim, ilustrando para que os visuais assimilem. Salvação, a ação de Deus. Uma ação tão poderosa que mesmo antes dela se concretizar no Calvário, a decisão tinha a força de salvar. Salvação é isso. Fé é a reação do homem à ação de Deus. Isso é fé. Por isso que fé não é a produção de obra no sentido de aceitação. Ela é totalmente passiva, porque ela aceita a ação de Deus. Poderíamos definir fé da seguinte maneira também, e essa definição é um dos grandes teólogos que esse mundo já conheceu, chamado Paul Tillich. Ele dizia o seguinte: fé é a coragem de aceitar a aceitação de Deus. Então, colocaríamos a fé como sendo a reação do homem
a ação salvadora de Deus. Por quê? O homem pode ter uma reação negativa, que é a rejeição da oferenda. Não quero saber. Deus oferece a salvação, mas o homem diz, não quero saber. É uma reação negativa, infeliz. Isso chama-se condenação. Condenação é a decisão do homem permanecer no seu estado de condenação. Por isso que Deus não está envolvido com condenação, Deus só está envolvido com salvação. O meu Deus não condena ninguém, o meu Deus só salva. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferem as trevas. Quando eu terminar o que eu vou falar agora, eu quero que vocês digam um amém para a glória de Deus. Só que não existe uma pessoa nesse vasto auditório que rejeite a graça de Deus. Assim, salvação se instalando em nós, nada mais é do que a reação positiva ao amor de Deus. O apóstolo São Paulo, não precisa abrir a Bíblia, em Efésios 1:6, ele diz o seguinte, que nós fomos aceitos no amado. Olha que isso aqui. Nós fomos aceitos no amado. Quem? Toda a humanidade, aquela humanidade que ficou debaixo do tetelestai, que eu falei ontem, do estapado. Toda a humanidade é aceita por Deus. Por isso que fé, aí voltando a Paul Tillich, fé é a coragem de aceitar a aceitação. Diz que tem uma grande pergunta que o pecador faz. O pecador sempre faz essa, olha a grande pergunta que o pecador faz. Será que tu me aceitas, meu Deus? Crente velho, hein? Gente de trecho no cristianismo ainda está fazendo essa pergunta. Será que eu fui mesmo aceito? Ou será que é verdade? Chama Deus de mentiroso. Porque aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. A pessoa foi, largou o mundo e seus prazeres, mas continua na dúvida. Como pode ser usada uma pessoa duvidosa? Como é que Deus pode contar com a expansão do seu reino com gente duvidosa? É gente que não abraça desafio da expansão do reino de Deus e para abreviar a volta de Jesus. Fica aí, um cara comprida, reclamando, criticando. Como tem gente crítica? Gente crítica, não tem uma pessoa que não critique. Critica tudo. Critica tudo. Critica. Até Deus criticam. Por quê? Porque não abraçaram essa certeza de aceitação. Então a pergunta é, será que me aceitas? Será que não me aceitas? Diz que a grande pergunta quem faz nesse contexto de aceitação não é o ser humano. Olha aqui, quem faz a grande pergunta é Deus. Sabe qual é a grande pergunta que ele faz? Aceitarás tu a minha aceitação de ti? É o Pai, é a deidade que faz a pergunta. Aceitarás tu que eu te aceitei no meu filho? Então, quando o pecador levanta a sua frágil voz e diz, eu aceito, Pai, que fui aceito. Isso é fé. Fé é a coragem de aceitar a grande aceitação de Deus. Muito bem. Agora, esse encontro com Deus, ele é marcante. Nada mais, não tem o dia do casamento, o dia do começo do namoro, não tem nenhum momento, por mais lindo que seja, que possa marcar a vida. A reação positiva à ação de Deus é a mais linda decisão que um pecador pode tomar. Reagir à ação de Deus. Eu não ajo para que Deus reaja.
eu reajo à ação dele. Toda religião falsa tem na base desse terreno arenoso a proposta de que nós temos que agir para que Deus reaja. Seja obedecendo, fazendo obras meritórias, pagando promessa, tudo isso é falácia total. Pode esquecer isso aí. Eu reajo aceitando o que o meu Jesus fez. Daí para frente que vem a ética. Quarta-feira vai ser o destaque de onde entra a ética cristã. Jesus contou uma história. Ele disse, olha, 2 vieram no templo a orar, e ele observando. Entrou um fariseu, religioso, mas não espiritual. Você sabe que o fariseu, ele era religioso, mas com base pagã. Ele agia para que Deus reagisse. E ele disse, ó Deus, o Senhor sabe que eu não sou como os demais homens, adúlteros, ladrões, falsos, e faz a lista da miséria alheia. Eu não. Eu obedeço à lei, jejuo, dou dízimo, não adultero, não frequento farra, eu ajo. O Senhor tem por dever reagir me aceitando. Jesus disse, aí veio. Aliás, há quem diga que a melhor oração do fariseu tinha que ser a seguinte, não só do fariseu, a minha. Ó Pai, graças te dou, porque eu sou igualzinho a todos os homens. Se eu bobear, eu roubo, eu mato, eu adultero, eu sou um devasso. Sou igualzinho, potencialmente sou igual a todos os homens. Você e eu somos nivelados por uma régua do diabo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, só que a graça é superior a isso. Aí lá vem o publicano. Jesus disse, o publicanozinho chegou ali, nem ousava olhar para cima e disse, oh Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Jesus disse, esse desceu justificado. O que é justificar? Justificar é declarar justo o injusto. O que é justiça? Justiça é lei. Justiça é a lei vigente do reino, do país. Injusto é a transgressão dessa lei. Seja que tipo de lei for. Eu estou injusto porque eu transgredi a lei. A hora que eu for lá e pagar, sendo preso, tá? A gente está vindo para cá, eu acho que a gente levou uma multa num farol. Se foi verdade, nós já estamos injustos diante dela. A hora que for lá e pagar, eu que era injusto, sou declarado justo. Adão transgrediu, de justo ficou injusto. Ele podia pagar, mas ia virar gás cósmico. Aí o Deus disse, mas eu quero Adãozinho comigo, por toda a eternidade, meu filho amado. Jesus disse, Pai, pode deixar que eu assuma o lugar de Adão. Aí Deus foi justo em justificar Adão. Coisa linda, maravilha de Deus. Quando nos entregamos ao Senhor Deus, em arrependimento e confissão de pecados, nós que éramos injustos, fomos declarados justos. Tem uma história interessante, aquela do ladrão da cruz, né? Ele disse, ó Senhor, tem piedade de mim, lembra-te de mim. Jesus disse, estarás. Porque a justificação é instantânea, né? Não importa o que se fez, de bom ou de ruim, o encontro sincero com Jesus nos coloca imediatamente debaixo da sua declaração de justos. Olha aqui. O Jacó. Vocês lembram? Jacó. A mãe deu uma força. Ele mata aquele cabrito, faz aquele guisado e chega para o pai. Pai, aqui está o guisado. E o pai esperava Esaú.
O Senhor pergunta, o pai pergunta a Jacó: és tu o meu filho Esaú? E o cara de pau diz: sou. Ele falou: mas eu estou sim, ouvindo aqui a voz de Jacó. Ele falou: não sei o que aconteceu nas minhas cordas vocais, mas é Jacó sim. De novo ele perguntou: és tu o meu filho? Sou. E recebeu as bênçãos. Naquela noite ele foge de Esaú. Ele foge de Esaú. Arrependido, o perdão desce a ele em forma de escada. O Senhor que leu o coração estava dizendo: o perdão está aqui, você vai tomar posse? Ele passa 20 anos e está no Vale do Jaboque. Ai, que luta tremenda por ter mentido para o seu pai. Aí eu leio aqui, o Senhor Jesus pergunta a ele naquela luta, Gênesis 32, depois daquele cansaço todo, ele pergunta: como te chamas? Olha a segunda oportunidade. Quantas oportunidades Deus já deu para você, hein? Olha aqui, quantas? E você fica escapando, né? Como um dove molhado, né? Escapa como um bagre ensaboado que ninguém pega. Ontem de manhã alguém disse assim: eu não sei nem por que eu vim aqui. Depois ele disse que no final entendeu por que tinha vindo. Saiu justificado. Deus seja louvado. Como te chamas? Agora não é Isaac. Agora é a deidade. Como te chamas? E ele diz: Jacó. Eu sou Jacó. Nessa expressão, Jacó, está incluído tudo. O mentiroso, o trapaceiro, o fingido. Eu sou Jacó, Senhor. Ele falou: pronto, basta, chega. Para de descrever a vida. Ele que era injusto foi declarado justo, passa a ser chamado de príncipe. Amém. Você já disse: eu sou Jacó? Todo cristão já admitiu que é Jacó na vida. Todo. Quando o cara começa a puxar suas credenciais: mas eu sou... Tá, diga logo: eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Eu já estou cansado. Deixa eu abrir um parêntese aqui para falar para vocês sobre essa... A doutrina da salvação, ela vai nos levando... Numa semana não dá para tocar isso tudo, mas colocar a doutrina da salvação no contexto dos eventos finais. Não se fala que nós vamos ter a angústia de Jacó? Se fala que nós vamos ter a angústia de Jacó. Se diz assim, a angústia de Jacó é porque nós vamos ficar naquele período quando terminar a graça, fechar-se a porta da graça até a volta de Jesus, nós vamos ficar: estou salvo ou não estou salvo? Estou salvo ou não estou salvo? Eu não quero esse Jacó como modelo para a minha vida. Esse aqui que passou 20 anos para aceitar o perdão de Deus, para a minha vida não. Por que eu estou falando isso aqui com tanta segurança? Porque eu descobri um trecho no livro Grande Conflito que diz assim: quem hoje reluta em aceitar e acreditar no imenso amor de Deus, eles serão submergidos numa angústia final profunda. Conclusão: nem todos passarão por angústia de Jacó, essa angústia mental. Isso sempre me incomodou, porque a palavra de Deus, uma das primeiras bênçãos é a certeza da salvação. Agora, a angústia de Jacó, ela teve dois aspectos: a física e a emocional. Física: frio, demora, cansaço. Esaú com 400 homens. E a emocional: dúvida do perdão. O problema era dele, não era de Deus. Estava ali sofrendo porque faltava uma didática soteriológica para que aquele infeliz tivesse acreditado no perdão de Deus há 20 anos.
Olha, se você quiser continuar duvidoso sendo um Jacó, você que continue, mas eu não quero. Claro que você não quer. Romanos capítulo 5, fechando esse parênteses, porque a conversa aqui não é tempo de angústia. Romanos capítulo... Deixa eu falar para vocês, eu tenho um chiado que é típico do amazonense. Carioca também tem isso. Se você se incomodar com esse chiadinho, significa que você está colocando esse chiado além da graça de Deus. O amazonense tem esse chiado, carioca também. Dois, a gente fala, já melhorei muito, eu falava 2, 3, giz. Desculpa fazer o quê? Tanto tempo aqui em São Paulo e não perdi isso. Sendo, pois, justificados, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui. Eu costumo chamar isso aqui de a contrapartida da graça. Adão, justo, perfeito, livre, pio. Pecou imediatamente. Injusto, ímpio, escravo, perdido. Simples de raciocinar. Nesse momento, a gente encontra uma zona de conforto em Cristo tão grande, um imenso prazer como pregador, né, pastor Cristina? Dizer, se o pecado teve capacidade de escravizar imediatamente, muito mais tem a graça de libertar também imediatamente. Claro, isso é o Evangelho. Isso é a essência do Evangelho, é essa. Eu estou falando da salvação do passado, salvação da condenação. Essa experiência que você tem faz quanto tempo, hein? 30, 40, 50, eu nasci cristão. Mas foi ter minha experiência muito posterior. A verdade é que nós temos aqui a contrapartida, a expulsão do medo. 8:15, olha, eu gosto desse. Se tem algum psicólogo aqui, vai amar esse texto aqui. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Cadê o espírito de temor? Foi embora, desapareceu imediatamente. Cadê o medo do Adão que fugia, agora se debruça no peito do Salvador e diz, Pai querido, meu Pai amado, Abba. Abba é o nosso Pai. Isso é cristianismo. O cristianismo genuíno, esse que prepara um povo para a volta de Jesus, diz, descanso no colo de Abba. Eu não repouso na confiança da minha frágil obediência, nem de uma ética desligada do Criador, ou como ação para que Deus reaja. Eu descanso no colo de Abba. Vejam a certeza de pertencer, que esse encontro com Jesus, a declaração de injusto é injusto, provocou em mim. Isaías 43:1. Essa passagem, eu sei que vocês amam, vamos lê-la para a glória do Senhor Deus. Isaías 43, verso 1. Assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és minha. Somos propriedade do Senhor, conquista do Senhor, herança do Senhor. Ele pagou um altíssimo preço. Ele pagou um altíssimo preço. Somos dele,
A humanidade inteira é de Jesus. O planeta é dele. O diabo não tem direito em nada. Ele não tem direito sobre nada. O Senhor comprou com o seu próprio sangue. Salvo é aquele que disse: eu aceito essa compra e quero ser levado com quem me comprou. Porque quem compra quer levar. Diga, quem compra quer levar. Quando você compra uma mercadoria, você quer deixar, quer? Se for um em 99, você até deixa. Eu quero ver uma mercadoria de altíssimo valor que custou todos os recursos que você tinha. Quer deixar? Quem compra quer levar. Oh, isso é o Evangelho. O Senhor Jesus quer levar você com Ele por toda a eternidade. Enquanto Ele não volta, Ele diz: não temas, eu te remi. Você não pertence mais ao diabo nem às suas angústias. Você pertence a mim que você pertence. Avança algumas páginas da Bíblia para o capítulo 61, verso 10. Se o Senhor está dizendo: não temas, porque eu te remi. Não temas significa não tenha medo. Não vacile. Não fique em dúvida. Nem que essa caminhada esteja começando hoje. Nós vamos responder como o profeta Isaías, que entendeu a salvação como poucos. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com o manto da sua justiça. Como noivo se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com sua joia. Eu me regozijo no Senhor, porque Ele me cobriu com vestes de salvação. Não tem mais trapos cobrindo a nossa vida espiritual. É o manto glorioso da justiça de Cristo, é um símbolo de que somos aceitos e somos... Lembra daquele filho que voltava e o pai vai ao encontro e cobre com a sua capa, para que não apareça os andrajos? Essa é a figura da salvação que o Senhor apresenta a nós. E por quê? De onde vem essa certeza? Dá uma olhadinha em Salmos 32. Ei, quem está falando isso tinha esse podia dizer, o Davi. Davi, sanguinolento, cortava a cabeça de filisteu como quem corta uma berinjela, um pepino. Sanguinolento. Davi, o sensual, sem medida, inveterado, o manipulador, o maquinador, aquele que abraçava o pecado e curtia o pecado intensamente até que as ações se tornassem atos. Confessei-te o meu pecado, 32:5. E a minha iniquidade não ocultei, disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a minha iniquidade. O Senhor Deus confirma no coração a certeza de que o passado foi aceito. A condenação não existe mais. Como que eu sei? Romanos 8:1. Romanos 8:1 e vamos fechando. Dá uma olhadinha aí em Romanos 8:1. Esse é muito lindo. Agora, esse agora, você pode concluir com segurança que esse agora é uma referência ao encontro com a salvação, ao encontro com Cristo. Agora significa, agora que eu reagi à ação de Deus, já não é depois, hein? Agora, pois, já. Não é no futuro. Já. Nenhuma é um dos absolutos de Deus.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que significa nenhuma? Nenhuma é nenhuma. Não existe chance de entrar aqui qualquer colocação relativa. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você sabe o que significa isso? Ficha limpa. E esse pessoal fica brincando com ficha limpa, né? Isso é que eu chamo de ficha limpa. Deixa eu colocar ali na tela uma coisa linda. Isso é maravilha das maravilhas desse livro extraordinário chamado Caminho para Cristo. Se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis feitos justos nele, por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus como se nunca houvesses pecado. Isso é o Evangelho. Agora, quer sentir o impacto maior disso daqui? Toda vez que eu interromper a leitura, você vai dizer: isso já aconteceu comigo. Se vos entregardes e o aceitardes como vosso Salvador, sereis feitos justos nele, por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter. E sereis aceitos diante de Deus como se nunca houvesses pecado. Isso é uma sensação de leveza? Isso é cristianismo. Isso não é uma experiência pontual. Olha aqui, vou falar disso amanhã. Isso não é uma experiência pontual. Isso pode ser a experiência do dia a dia. Eu posso caminhar diante do meu Deus como se nunca houvesse pecado. Porque Ele não tem apenas poder para resolver a culpa, mas para me guiar na justiça. Que o Senhor Deus receba toda a honra e toda a glória. Ô Nildo, você nasceu em lar cristão, Nildo? Sim? Tem som aí para o Nildo? Fala um pouquinho com esse menino aqui. Você nasceu em lar cristão? O Nildo está dizendo que nasceu em lar cristão. Vocês acreditem pela fé, porque ele está dizendo: eu nasci em lar cristão. Posso falar de novo? Isso. Nasceu em lar cristão, Nildo? Sim, nasci. Você sempre obedeceu, reagindo à ação de Deus, ou com uma ação para que Deus reagisse? Sempre eu tentei agir para Deus reagir. E Isso, era feliz esse menino, era? Não era feliz. Qual vai ser a consequência de alguém que age para que Deus reaja? Ele descansa, ou o peso é grande? Você está achando que 10 mandamentos é mais que chumbo nas costas de quem age para que Deus reaja? Era feliz, era? não. Triste. Você era infeliz e sabia que era infeliz? Eu achava que eu não tinha nada além daquilo. Eu achava que vir à igreja, nascer no lar cristão, vir aqui tocar. Depois era só a angústia de Jacó e o céu e acabou. Ô Nildo, a compreensão da graça salvadora em Cristo Jesus mudou a sua vida, querido? Totalmente, porque mudou a motivação, né? Quando você tem a motivação certa, quando você entende esse assunto da graça, aí você reage à ação de Deus. Lindo!
As letras, Nildo é compositor, letrista e também põe a letra. Harmonia vocal, um grupo treinado pelo Nildo. Essa fina flor de São Caetano, uma saudação para eles. Aqui nós temos profissionais, estudantes universitários, todos meninos justificados pela fé, e meninas. Eles vão cantar essa música como um louvor a Deus. Letra do Nildo. Quando eles estiverem cantando, eu queria chamar a atenção de você que quer louvar ao Senhor Deus, dizendo: eu reajo positivamente à tua ação e quero me preparar para um próximo batismo, dar o meu testemunho. Você vem aqui à frente. Minha graça te basta. Ao trompete nós temos Fábio, Gabriel ao violão, Jairo filmando. Por que estás tão triste? Por que andas só? Porque só vejo angústia invadindo tua alma. Minha graça te basta, meu filho. Minha graça te basta, meu filho. Forças em vão, pois sou eu quem te esforço. Eu ajudo, sou eu quem sustenta tua vida. Quero mostrar meu grandioso poder. Te basta.
do casamento, por exemplo, as pessoas convidam os amigos e aqui, publicamente, elas dizem: eu amo você, não dizem? E recebem beijos. Chegou o dia do Senhor demonstrar o seu imenso amor. Ele recebia bofetadas, caniços na cabeça, coroa de espinho. Se você quer dizer, Pai, em circunstância completamente diferente, eu quero dizer que eu reajo positivamente à tua graça. Fique de pé. Essa é a mensagem do Harmonia Vocal, da Palavra do Senhor Deus para nós hoje à noite. Você está se preparando para publicamente dizer de que lado você está? Existe alguém aqui hoje à noite que queira dizer: Pai, eu quero selar a minha vida contigo um dia, passando pelas águas do santo batismo? Existe alguém? Levanta só a mão aí. Lá atrás temos uma pessoa, aqui temos outra, aqui, ali. Eu queria que todos vocês, que por acaso estejam se preparando para o batismo, mas que a partir de hoje já terão o nome no livro da vida, fique aqui comigo, aqui atrás. Eu vou dizer aos irmãos que eu não vou nem despedi-los, mas nós vamos cantar um hino maravilhoso. Vocês podem colocar aí, acham aí o 233 para nós, do Inário? Tudo bem? Muito prazer. Tudo bem, querido? Prazer. Se preparando para se batizar sábado. Olha que coisa linda. Esse é um dos hinos que o justo pode cantar. Bem-vindo. Mais pessoas, se vocês... Depois eu vou despedir a congregação daqui mesmo. Louve a Deus como um justo. Alegria sem par em meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Já deixei de vagar pelas sendas do mal, com Cristo no meu coração. E meus muitos pecados fui logo entregar, com Cristo no meu coração, com Cristo no meu coração, com Cristo no meu coração. Alegria sem par em meu ser inundar, com Cristo no meu coração. Ó Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor, muito obrigado por compreender o Evangelho, porque podemos louvar o Teu nome, porque não existe nenhuma condenação. Muitos já vivem essa experiência há anos e tem pessoas que, quem sabe, estão começando a sentir isso na vida hoje, agora, nesse momento. Por tudo seja sempre louvado e engrandecido, Pai. Que desapareça qualquer grandeza humana
e que reine a tua bondade e a tua misericórdia, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Cumprimente a pessoa do lado e diga assim: parabéns, ficha limpa.